podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz. Olá, em nome do afroeduca.com, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente transforma histórias, né? Histórias e a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. É isso aí. Hoje, a nossa conversa vai mergulhar na trajetória de uma figura, assim, essencial, mas que, olha, muita gente ainda não conhece, da Revolta dos Malês. Elisbom do Carmo. Uma figura-chave, realmente. Totalmente. E a inspiração para hoje vem muito do trabalho que a gente faz, né? Inclusive das canções lá no nosso canal, o Afroeduca Sound, que tentam trazer essas narrativas para o pessoal. Exato, usar a música como ponte. E isso, para nossa análise aqui, a gente tem em mãos algumas fontes biográficas, o contexto histórico da revolta lá de 1835, em Salvador. Um marco, né? E também uma dessas ferramentas pedagógicas que a gente acha super poderosas, a canção A Casa dos Malês. Que ajuda a dar vida a essa história. Exatamente. A gente quer entender o papel único do Islesbão, sabe? A força da logística, daquele apoio mais discreto nos movimentos de resistência e como a música ajuda a gente a lembrar e, principalmente, aprender com o coração. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E, olha, a combinação dessas fontes é que é o legal da coisa. Porque a gente tem fragmentos, né? Que ajudam a montar o quebra-cabeça de quem foi o Islesbom. Sim. Temos os documentos sobre a Revolta dos Malês em si, um evento, como você disse, marcante na história do Brasil, e aí vem a canção, junto com a análise pedagógica dela, que oferece uma camada a mais de interpretação, de memória afetiva, né? É olhar para os fatos, mas sentir também o peso daquilo, né? O significado hoje Exato. é conectar o passado com o presente. Então, começando por ele. Quem era esse homem? O Elisbão do Carmo. As fontes colocam ele como um africano liberto vivendo em Salvador, ali no comecinho do século XIX. Isso. E essa condição de liberto a gente precisa entender bem o que significava, né? Porque conquistar a alforria era um passo, assim, gigantesco, claro. Mas não significava cidadania plena, nem de longe. Igualdade, então? Imagino que não. Pelo contrário. Elisbom, que nem outros libertos, enfrentavam um dia a dia de preconceito racial na cara, sabe? Restrições enormes na vida social, econômica e uma desconfiança constante das autoridades. Vigilância o tempo todo. Pesado. E tem mais. Ele era muçulmano. Pertencia à comunidade que ficou conhecida como Malê, um grupo com uma identidade cultural e religiosa muito forte. Muitos deles, inclusive, eram alfabetizados em árabe, que nem o próprio Elisbom. Olha só. Isso não era só um detalhe, sabe? Era um diferencial cultural e, como a gente vai ver, organizacional muito importante naquela Salvador que era, na maioria, católica e analfabeta. Faz todo sentido. E as fontes indicam que o diferencial dele na preparação da revolta foi justamente a logística. É isso? Quer dizer, ele não estava lá na frente, no combate, mas nos bastidores, garantindo que a coisa andasse. Exatamente isso. Perfeito. Por ser liberto, ele tinha uma mobilidade que um escravizado obviamente não tinha. Podia circular pela cidade com um pouco menos de restrição, embora sempre vigiado, né? Nunca podemos esquecer disso. Claro. E ele usou essa relativa liberdade de forma muito estratégica, para conectar pessoas, organizar encontros secretos, transportar mensagens importantes entre os grupos que estavam conspirando. Mensagens, imagino que não fosse algo simples de fazer. De jeito nenhum. E essas mensagens, muito provavelmente, eram escritas em árabe, sabe? Em pequenas tábuas de madeira, os chamados patuás. Patuás? Sim. Isso tinha uma função dupla genial até. Serviam como amuletos religiosos, que era algo comum entre os malés, o que dava uma fachada de normalidade, entende? Mas continham também instruções, planos codificados. Um exemplo claro de como a cultura e a fé viraram ferramentas de resistência. Usar a própria identidade cultural como um código secreto. Uau! Isso é muito poderoso mesmo. E a casa dele também teve um papel importante nisso, né? As fontes falam disso. Sim, falam. A casa de Elisbom, que ficava ali na ladeira da praça, em Salvador,
Foi identificada nos documentos do processo depois da revolta como um dos pontos centrais de reunião dos malês. Caramba! Era um espaço seguro, né? Um porto seguro onde eles podiam discutir os planos, fortalecer os laços e, muito provavelmente, receber instrução religiosa e estratégica também. O fascinante aqui é pensar nesse papel dele em contraste com outros líderes da revolta que ficaram talvez mais conhecidos, né? Como o Pacífico Lissutã, que era uma figura mais espiritual, ou o Auna, mais ligado à organização militar. O Elesbão representa um outro tipo de liderança, então. Sem dúvida alguma. Ele representa a importância crucial da infraestrutura da resistência. Sabe, aquilo que não aparece tanto, mas sem o qual nada acontece. Ele era a ponte que ligava os africanos escravizados aos libertos, superando as barreiras legais que o sistema colonial impunha justamente para dividir a comunidade africana. Essencial essa conexão. Vital. Para a coesão do movimento. As fontes descrevem ele como alguém respeitado na comunidade, muito discreto nas ações, mas profundamente ativo, comprometido com a causa. Ele não buscava o protagonismo, sabe? Mas garantia a engrenagem necessária para que a revolta pudesse ser planejada. E no meio dessa articulação toda, que devia ser perigosíssima, ele ainda tinha que sobreviver no dia a dia. Como era essa luta cotidiana para ele? Olha, ele vivia do pequeno comércio, talvez de algum ofício manual, como muitos libertos na época. Era uma luta constante pelo sustento, enfrentando as inúmeras barreiras econômicas que eram impostas aos africanos e seus descendentes. Imagino. Isso só reforça aquele ponto. A liberdade formal, a alforria, era só o começo de outra batalha, né? A batalha pela dignidade, pelo espaço social, pela sobrevivência econômica num sistema que continuava profundamente racista e explorador. A resistência dele não era só na conspiração, era na própria teimosia de existir e tentar prosperar minimamente como homem livre naquele contexto. Essa luta contínua pela dignidade é um ponto muito forte mesmo. E isso leva a gente direto para a revolta dos malês em si. Vamos situar melhor esse evento para o pessoal? Aconteceu na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835, lá em Salvador. Cerca de 600 africanos. Um número expressivo. Muito. A maioria de origem Nagô, né, Yorubá, Sim. e Haussá também, sendo que muitos eram muçulmanos. Eles saíram às ruas. Quais eram os objetivos deles exatamente? Os objetivos eram, audaciosos e muito claros. Libertar todos os africanos escravizados na Bahia. Todos. Sim, possivelmente matar ou expulsar os brancos e as autoridades que sustentavam a escravidão e instaurar uma nova ordem social, uma ordem que refletisse os valores deles, a visão de mundo deles, com forte influência islâmica. Era um plano de transformação radical da sociedade baiana. Uau! Um levante dessa escala não surge do nada, né? Exige um nível de organização impressionante, ainda mais pensando nas condições de vigilância, de repressão da época. Precisamente. E aí a gente volta para a importância da logística. Um movimento como esse depende visceralmente de comunicação segura, de coordenação entre diferentes grupos e indivíduos. Precisa de locais para guardar material, para se reunir, de recursos, mesmo que mínimos. Não basta a vontade, né? Não basta ter líderes carismáticos ou guerreiros dispostos. É preciso ter quem costure a rede, sabe? Quem garanta que a informação certa chegue na pessoa certa, na hora certa. E é nesse ponto nevrálgico que a figura do Elesbão do Carmo se agiganta. Ele era parte fundamental dessa inteligência organizacional. É aqui que fica realmente interessante pensar nos detalhes dessa atuação dele. As fontes mostram como ele usou essa liberdade de ir e vir que um escravizado jamais teria. Jamais. Para ser esse mensageiro, esse articulador. Aquelas tábuas escritas em árabe não eram só mensagens, eram quase senhas, né? Símbolos de pertencimento, de compromisso e a casa dele. Dá para imaginar a tensão de transformar o próprio lar num quartel-general clandestino. Exato, a casa dele virou um microcosmo da própria revolta. Um espaço onde a fé, o Islã, a educação com o letramento em árabe e a estratégia política convergiam. Se conectarmos isso ao quadro geral, Sim. a participação ativa de libertos como o Elesbão, com seus recursos, sua relativa mobilidade,
demonstra que a revolta dos malês estava longe de ser só um espasmo de violência desesperada, como algumas interpretações da época tentaram colocar, né? Tentaram diminuir, né? Exato. Foi, na verdade, um movimento com planejamento meticuloso, com uma rede de inteligência sofisticada, envolvendo diferentes segmentos da comunidade africana, unidos por um objetivo comum de liberdade, de autodeterminação. Elisbão é a prova viva dessa articulação complexa. Mas a revolta, apesar de toda essa organização, de toda essa bravura, foi brutalmente reprimida. O que aconteceu com o Elisbão depois? Qual foi o destino dele? A repressão foi imediata e feroz. Centenas de africanos foram mortos em combate ou executados sumariamente, né? Outros foram presos, torturados, julgados em processos rápidos e, muitas vezes, injustos. Elisbão do Carmo foi um dos presos. Ele foi preso? Foi. As fontes indicam que ele conseguiu escapar da pena de morte que foi reservada a alguns dos principais líderes que eles identificaram, mas não escapou da punição severa. Foi condenado a açoites, provavelmente a trabalhos forçados ou degredo, que era ser expulso para algum lugar distante. Nossa! A punição dele, assim como a de outros libertos envolvidos, serviu também como um recado muito claro do sistema. Olha, a liberdade que vocês conquistaram é frágil, é condicionada. Qualquer desafio à ordem escravista vai ser esmagado sem piedade. É trágico pensar que mesmo a liberdade legal não protegeu ele da violência do Estado, né? Mas o legado dele parece ir além dessa derrota, dessa punição, não acha? Com certeza, a trajetória dele, mesmo terminando sob a repressão, ilumina bem os limites da liberdade formal numa sociedade que era estruturalmente racista. Não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, o nome dele, a história dele, viraram símbolos dessa resistência silenciosa, desse apoio logístico que é fundamental, dessa solidariedade que une uma comunidade na luta. Ele representa a coragem de arriscar tudo, inclusive a pouca liberdade que ele tinha, por um ideal coletivo maior. A história dele nos lembra que a resistência tem muitas faces, né? E nem todas estão lá na linha de frente, com a arma na mão. E essa memória, essa forma de lembrar nos leva direto para a música. Porque a história do Elisbão não ficou só lá nos arquivos judiciais, né? Ela inspira a arte, como a canção A Casa dos Malês, que as fontes até destacam ter sido criada pelo Afroeduca mesmo, como uma ferramenta pedagógica. Sim, um trabalho muito bacana. É incrível como a música consegue dar vida nova para esses personagens, para esses eventos. Vamos ouvir e analisar uns trechos com base na própria análise pedagógica que a gente tem aqui. O primeiro verso diz assim: Na rua escondida, um abrigo se abriu. Elisbão do Carmo, a coragem construiu. Olha, esse começo já bota a gente no clima da clandestinidade, né? A rua escondida não é só um endereço físico. É um símbolo desses espaços de resistência que brotam nas brechas do sistema. Podem ser terreiros, quilombos, urbanos, casas como a do Elisbão. Faz sentido. E o verso associa diretamente o Elisbão à construção da coragem. Não só dele, mas a coragem coletiva. Pedagogicamente, isso abre a porta para discutir como a resistência se organiza nesses lugares protegidos, cultivando valores como a solidariedade e a própria coragem de desafiar a ordem vigente. O refrão é muito marcante mesmo. Na casa dos malês, a esperança brilhou. No gesto discreto, a revolta cresceu. O que essa casa representa aqui? É só o lugar físico? Acho que vai além, né? A casa do Elisbão transcende o espaço físico na música. Vira um símbolo da própria comunidade malê, um lugar de encontro, de fé, a esperança que brilha, de aprendizado, lembra da alfabetização em árabe, e, claro, de conspiração. Tudo junto ali. E o gesto discreto. Esse é o ponto central da contribuição do Elisbão. A canção valoriza essa ação que não busca aplauso, que opera nos bastidores, mostra que a revolta não é feita só de gritos e armas, mas também desses fios invisíveis de apoio, de organização. Isso ensina muito sobre como cada um, do seu jeito, contribui para o todo, né? Essa ideia do gesto discreto é poderosa mesmo. E o segundo verso continua nessa linha. Não tinha correntes, mas tinha a missão de unir os irmãos na mesma canção. Isso fala da condição dele de liberto, certo, comparando com os escravizados. Sim, é uma contraposição muito forte. Ele não estava preso pelas correntes físicas da escravidão, mas se sentia ligado a uma missão moral, um compromisso com seus irmãos,
fossem eles escravizados ou outros libertos como ele. Entendi. E a mesma canção é uma metáfora linda para essa busca por unidade, por uma identidade, um projeto coletivo africano contra a opressão. A análise pedagógica até sugere que esse trecho é ótimo para discutir as nuances da liberdade, a formal versus a real, a individual versus a coletiva, e o papel da comunicação e da cultura, a canção, as mensagens em árabe, a fé, como o cimento dessa união e resistência. Muito bom. A Ponte da Música traz uma mensagem de persistência, né? Diz: não foi a prisão que te fez calar. Tua casa é a memória que não vai apagar. Isso levanta uma questão importante sobre o que fica depois da repressão, né? O que sobrevive. Exatamente. A repressão tentou silenciar o Lisbão, tentou apagar a memória da revolta, mas a música afirma que não conseguiu. A prisão não o calou, porque a memória do que ele representou e do que a casa dele simbolizou permanece viva. Isso conecta diretamente com a ideia de patrimônio imaterial, da memória coletiva como uma força de resistência que atravessa o tempo. A própria música vira resistência. Exato. A canção se torna ela mesma parte dessa memória que não se apaga. É um ato de reparação histórica contra o esquecimento. E o final resume bem a figura dele, eu acho. No silêncio forte, a coragem se fez. Elisbão guerreiro, irmão dos malês. Silêncio e força juntos. Parece contraditório, mas não é. Perfeito. O final amarra tudo. A força que pode existir no silêncio estratégico, a coragem que não precisa de alarde, a fé como sustento que está implícita na identidade malê e a importância da fraternidade, do irmão dos malês. Reconhece o Elisbão como um guerreiro, sim, mas um guerreiro de um tipo diferente, cuja arma era a organização, a lealdade, o apoio discreto. Um guerreiro da logística. Basicamente. E pedagogicamente é um convite a pensar nessas formas diversas de liderança e de luta, onde a colaboração, a espiritualidade também são frentes de batalha importantes. Então, o que tudo isso significa? Fica muito claro, para mim pelo menos, como a música consegue pegar um personagem histórico, talvez um nome numa página de livro ou num documento antigo, e transformar ele em algo próximo, palpável, emocionante. Facilita demais a gente entender e sentir o peso de conceitos como liberdade, resistência, o papel crucial da organização. Sem dúvida. A música tem esse poder incrível de conectar o cognitivo e o afetivo, né? O pensar e o sentir. E as mensagens que essa canção específica carrega, segundo a análise que a gente viu, são fundamentais. Primeiro, liberdade é muito mais do que um status legal no papel. Com certeza. Segundo, a resistência africana no Brasil foi incrivelmente diversa, usando não só o confronto direto, mas também o silêncio, a organização, a fé, a cultura, tudo era arma. Uhum. E terceiro, talvez o mais inspirador para a gente hoje, cada pessoa, mesmo sem ser um líder famoso, tem um papel essencial na construção de um mundo mais justo. A história do Elisbão, cantada desse jeito, lembra a gente disso o tempo todo. Recapitulando então nossa conversa, a figura do Elisbão do Carmo emerge não como aquele herói militar tradicional, mas como um articulador fundamental, um exemplo da importância vital da logística, da organização discreta, da solidariedade dentro de um movimento de resistência como foi a Revolta dos Malês. Ele personifica o trabalho de base, né? Aquele suporte muitas vezes invisível, mas sem o qual as grandes transformações talvez nem começassem. Exatamente. E isso faz a gente pensar, né, em como a história oficial, e às vezes até a memória popular, tende a focar nos protagonistas, nas figuras que discursam, que lideram as batalhas. Mas todo o movimento social, toda a luta por justiça, é na verdade uma teia complexa, sustentada por inúmeras pessoas que garantem a comunicação, o abrigo, os recursos, a coesão interna. Aquela rede de apoio. Essa rede de apoio. Reconhecer essas contribuições invisíveis é um ato de justiça histórica, na verdade. E a arte, como essa canção do Afro Educa, cumpre um papel insubstituível em resgatar, preservar e transmitir essas memórias, garantindo que os Elisbãos da nossa história não sejam esquecidos. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Algo para quem nos ouve levar consigo e pensar a respeito. Que tal a gente pensar em outros Elisbãos?
não só na história, mas talvez aqui e agora. Quem são as pessoas hoje nos movimentos sociais, nas lutas por direitos, nas nossas comunidades, que fazem esse trabalho essencial de logística, de organização, de apoio silencioso, que permite que as coisas aconteçam, mesmo que os nomes delas não apareçam nas manchetes? Que formas esse apoio escondido, essa logística da resistência assume no século XXI? Fica a pergunta. Uma provocação muito pertinente para a gente encerrar. Olha, agradecemos muito a atenção de todos nesta nossa análise, nessa viagem pela história do Elisbão do Carmo e pela complexa teia da resistência malê. Sido tão enriquecedora para quem ouviu quanto foi para a gente aqui. E claro, convidamos quem nos acompanha a se inscrever no canal Afroeducasound, a curtir este conteúdo se gostou, né, dar essa força pra gente, e a explorar mais músicas, reflexões e outras histórias que estamos sempre trazendo por lá. Porque, como a gente sempre diz... Aprender com música é lembrar com o coração. É isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afro